Olá, e aí? Vamos falar um pouquinho sobre reforma psiquiátrica. A reforma psiquiátrica é um movimento que surgiu no mesmo período. Esse movimento da reforma psiquiátrica, ele vem junto, né, no final da década de 70 para o início da década de 80, e é um movimento que tomou força com a criação do SUS, só que com o passar do tempo ele, né, se caracterizou, ou seja, se formou um movimento diferenciado, um movimento diferente. Né? E esse movimento foi encabeçado principalmente pelos trabalhadores de saúde mental, e é um movimento de crítica e de mudança, né? No mudança do paradigma daquele tipo de tratamento, aquela forma de cuidado hospitalar, né? Da forma de cuidado de internação. Esse movimento ele foi formulado com críticas e com denúncias que vinham, né, sendo apresentadas através das mídias da época. E que críticas são essas? São críticas de maus tratos, críticas de abusos. E esse movimento ele vem para mudar tudo isso, ele vem para dizer um basta. O movimento dos trabalhadores, o movimento das pessoas que sofriam por isso, certo? E os familiares que estavam nessa luta, eles queriam baixa, eles queriam um tratamento diferenciado, porque a única forma antigamente de se tratar era internando. Infelizmente, até hoje, você, eu, toda a sociedade, ela ainda tem aquela perspectiva, ela ainda tem aquele pensamento de que o lugar do doido, de que o lugar do louco é dentro do hospital psiquiátrico. Certo? E isso não é bem assim, né? Então, hoje em dia, as políticas públicas elas estão diferenciadas, apesar de toda essa dificuldade, todo esse contexto, mas as políticas públicas elas já mostram que essas pessoas elas devem e podem conviver em sociedade. Então, elas devem ser tratadas dentro do contexto como cidadão, porque na verdade elas não cometeram nenhum tipo de crime, né? Nenhum ato criminoso para ter sua liberdade ceifada, sua liberdade retirada. A segunda conferência em 1992, essa segunda conferência foi um marco importante porque a partir daí surgiu a proposta de lei 10.216, que só foi ser aprovada em 2001. Mas todo esse movimento, né, e aí inclusive em 18 de maio de 87 foi marcado, então 18 de maio é o dia da luta antimanicomial, é o dia da luta que representa um momento de mudança antimanicomial, né, o movimento antimanicomial para mudança e quebra de paradigmas. E aí, a partir daí, né, dando um avanço, né, e foi uma era de ouro, na verdade, onde muita coisa estava acontecendo. Começou a surgir a partir daí uma estrutura de CAPS, né, que é um tratamento diferenciado, e aí a gente traz todo esse modelo de tirar do hospital psiquiátrico dentro dos manicômios para trazer para a comunidade. E aí não basta só tirar essas pessoas da comunidade e trazer para a rua, elas precisam de um suporte, elas precisam de uma estrutura que possa promover a cidadania, né, e que elas possam ter também noções de território, tá? Lembrando que o território em saúde, que todo território em saúde, não é só um espaço delimitado, não é só uma região, não é só um pedaço de terra, tá? Território em saúde acontece um movimento de pessoas, de políticas públicas, de saúde, então isso é um território de saúde. E aí a reforma psiquiátrica também ela traz muito isso no seu bojo, na sua estrutura, você trabalhar esse movimento, a cidadania do paciente no seu território, trabalhar o seu território de saúde, trabalhar a sua comunidade para que ele seja aceito dentro da sua comunidade. Então, nesse mesmo período surgiram, como a gente coloca, era de ouro, né, da saúde mental, que começa a surgir propostas de CAPS, hospital dia, começa a surgir políticas públicas para redução de leitos, né? O Programa Nacional de Avaliação do Sistema Hospitalar, que ele começa a avaliar os hospitais para ver se tem condição de reduzir leitos, ou seja, a gente dá um incentivo para poder acontecer essa redução de leito e melhorar a qualidade da assistência. Então, tudo isso é importante para toda essa mudança dessa perspectiva, certo? A gente pensa nisso como algo que muita coisa se perdeu, mas a gente pensa nisso como algo que ganhou muita força, né? Ganhou muita força nacional, porque aí a gente tem a regulamentação do CAPS através da portaria 336, e aí toma muita força, porque o CAPS ele começa a surgir de forma nacional, né? Começa como surgir uma estrutura até milagrosa, né? Mas aí
Infelizmente, com o tempo, a gente perde um pouco da força, né? E inclusive até no governo atual, a gente fica meio assustado, porque o hospital psiquiátrico ele volta a fazer força, né? Ele volta a permanecer, a perpassar por toda essa estrutura de atendimento psiquiátrico do paciente. Então, além disso, né, o fortalecimento do Programa Nacional da Avaliação Hospitalar, que esse programa ele permite uma avaliação dos gestores da qualidade da assistência. Houve também alguns programas que possam devolver cidadania, porque não adianta a gente colocar a cidadania do paciente se a gente não dá a estrutura para que ele possa ser um cidadão. Né? Que estrutura é essa? Moradia, né? Direito, saneamento básico, educação, acesso à renda, né? ou emprego. Então, começaram a surgir projetos muito interessantes, como foi o programa de volta para casa, que você pegava aqueles pacientes que estavam longo tempo internados, e aí para tentar dar uma estrutura para que ele voltasse, né, para que ele volte para a sua residência, que ele possa ter algum tipo de financiamento, que ele possa ter algum tipo de recurso. E aí entrou também o BPC. O BPC Loas também é uma forma de recurso, uma forma de financiamento para aqueles pacientes que não tem condições de trabalhar. Você pega um paciente que não tem condição nenhuma de trabalhar e ele passa a receber um dinheiro, uma assistência, certo? Então ele começa a receber um dinheiro mensalmente, um salário, uma renda, ele passa a ter uma renda fixa, certo? Então, no de volta para casa existe um valor fixo, uma renda que possa dar um apoio e suporte, né? E aí o paciente ele vai ter que estar engajado em algum projeto terapêutico, principalmente a nível do CAPS, que ele que vai organizar tudo isso. E o BPC Loas já é um programa da assistência, né, que ele tá ligado ao INSS, em que o paciente ele, né, fica como aposentado, né, a gente poderia fazer uma relação para facilitar o entendimento que ele ficaria aposentado. Pronto, e em 2011, agora, né, isso há 9 anos, a gente fala agora, mas já se passaram 9 anos, agora em 2020, a portaria da Rede de Atenção Psicossocial, que é a portaria 3.088, que ela fala da rede como um todo, que esse paciente, você não pode pensar, né? Isso é muito bem organizado, mas infelizmente acaba não funcionando por N situações. Então você para pensar que esse paciente que estava no hospital psiquiátrico, que agora eu digo que ele tem que sair desse hospital psiquiátrico, e eu tenho que trazer ele para toda uma sociedade, então eu preciso ter os pontos de apoio conversando entre si, mas infelizmente isso não acontece. Acaba que esse paciente ele vai para a comunidade e fica apenas do CAPS tomar conta, né? Infelizmente é o que acontece. Mas se essa rede começa a funcionar, começa a ter financiamento, renda, você começa a estruturar, organizar o fluxo dele na sociedade, ia ser muito bom. Ok, até.